Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, Resposta de Deus para Dias Difíceis. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 14, Paz. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que possa haver um desejo ardente em seu coração e uma busca incessante para experimentar de confiança e da paz que somente pode vir da parte do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tão perturbador quanto o que acontecia internamente com o endemoniado Gazareno era o lugar em que vivia. Os judeus consideravam a região dos Gazarenos, a terra na costa oriental da Galileia, um lugar detestável. Era um território nada amistoso em muitos níveis, a começar porque era um lugar de adoração pagã. O animal que os pagãos preferiam para o sacrifício era o porco, que era um animal impuro para os olhos dos judeus e, portanto, com tantas varas de porcos, o lugar era uma abominação para qualquer judeu. É para esta área, do outro lado da Galileia, que Jesus navega, para se encontrar com o homem das tumbas. Você acha que isso é coincidência? Aleluia! Seus discípulos devem ter se perguntado, não estavam nem um pouco felizes por estarem se dirigindo à região dos Gazarenos. E o percurso até lá também não foi nenhum passeio. Atravessar mares tempestuosos à noite, uma tempestade tão feroz que seu barco começou a afundar. Os discípulos acharam que iriam morrer com certeza. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ele foi se enchendo de água. Marcos, capítulo 4, versos 37. Mesmo assim, enquanto as ondas castigavam o barco e enchiam-no de água como se tentassem controlá-lo e derrubá-lo, Jesus permaneceu dormindo profundamente no convés. Imagine-se como um dos discípulos, atravessando um mar sacudido por uma tempestade em direção a uma terra de demônios e de adoração ao oculto, habitada por potencialmente milhares de porcos impuros e tomada de cadáveres sem fim. Era um pesadelo judeu. Foi nesse estado de espírito e batalhando contra as águas tormentosas que os discípulos em pânico acordaram Jesus, perguntando a ele se quer se importa com o fato de que estamos prestes a naufragar. Jesus se ergue e fala de paz ao mar. Aquiete-se, diz, acalme-se. Marcos, capítulo 4, versos de número 39. As ondas se aquietaram e o mar pôs-se de repente completamente calmo. Os discípulos ficaram com medo, murmurando um para com os outros, quem é esse, a quem até o vento e o mar obedecem? Não faziam ideia de que estavam prestes a testemunhar a verdade radical de que quando Jesus fala às tempestades, dentro ou fora do coração humano, elas obedecem. Aleluia! Quando Jesus fala às tempestades, dentro ou fora do coração humano, elas obedecem. Pois que somos muitos. Posso imaginar como era essa cena, como essa cena apareceu aos discípulos na sua versão da Mordor de Tolkien, ou do Inferno de Dante, embrulhada em dobras sinuosas de céus negros e o fedor do mal e da malícia espiritual. Meu coração está verdadeiramente com ele, mas eu acho mais emocionante nessa história que assim que Jesus aparece no horizonte, o homem das tumbas o vê e corre para se pôr aos seus pés. As ações desse homem mudam por completo o tom da cena. À medida que o medo dos discípulos se torna encarnado neste homem possuído pelos demônios, como é que o endemoniado sabe quem Jesus é? Será que pela primeira vez na vida ele sente que seus demônios internos se acovardam e se recolhem e nesse momento ele se dá conta da possibilidade de paz? Você por acaso já esteve em uma situação como essa? Nas piores circunstâncias possíveis e totalmente sem esperanças? Até onde você pode ver Deus se esqueceu de você? Talvez sua vida pareça um deserto ou pior, você também se sente atormentado. Talvez você tenha feito escolhas desastrosas que o levaram a lugares a que você jamais iria e se alijou daqueles que o amam. A falta de esperança é um lugar devastador para viver isolado e frio. Não importando se você chegou a esse lugar por conta de suas próprias escolhas ou das outras pessoas, o horizonte é brumoso e sombrio e você não sente qualquer esperança. E sem esperança, o espírito humano começa a abandonar a vida.
Certamente esse homem da tumba está habitando na terra dos mortos. Não só os fisicamente mortos, que são seus vizinhos e companheiros de leito, mas no estado morto de suas emoções e de sua espiritualidade também. E os demônios estão acostumados a mandar nesse território. É por isso que quando os demônios no homem sentiram a presença de Cristo, desembarcando do navio, eles se recolheram e o homem possuído se apressa a se pôr aos pés do Senhor. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, mas então os demônios tomaram o centro do palco mais uma vez. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Marcos capítulo 5, do verso 6 ao 7. Jesus não estava ali para negociar. Os demônios gritaram em resposta ao comando que Cristo lhe deu: saia deste homem, espírito imundo. Marcos capítulo 5, versos 8. Fica claro na passagem que os demônios não obedecem prontamente a Jesus. Então ele lhes pergunta seu nome e a resposta é: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. Marcos capítulo 5, versos 9. Uma legião era a maior unidade do exército romano, consistindo em 6.000 homens. A maioria dos comentaristas concorda que isso não quer dizer necessariamente que o homem estivesse possuído por 6.000 demônios, mas que o número era obviamente grande. Eles imploraram para que Cristo não os banisse para aquele lugar que sabiam ser seu destino eterno. Pedem a Jesus para permanecerem nessa terra para onde tem trazido tanta desgraça. Não pedem permissão para entrar no corpo de outro homem, sabendo que Cristo jamais permitiria isso, mas para entrar em uma vara de porcos. É uma cena e tanto, quando esse bando imenso de demônios deixa um pobre e exaurido homem e penetra em uma vara de 2.000 porcos, que seguem grunhindo para se jogarem de um penhasco em direção ao mar. Você pode se afogar em inquietação. Os geógrafos concluem que a localização mais provável para o salto dos suínos no mar seria uma faixa de costa íngreme, próximo a Gergesa, uma cidade menor e menos importante na área de Gadara, ao lado do leste do Mar da Galileia. Isso corroboraria a outra sugestão de que se Mateus seria um nativo dessa região e explica por que ele dá a exata localização, enquanto Marcos e Lucas simplesmente se referem à região genérica para seus leitores gregos e romanos. Gergesa era pequena e relativamente desconhecida, enquanto Gadara era uma cidade grega de alguma importância. Essa costa íngreme é o tipo de território do qual, se você começasse a correr, não teria como parar. Temos uma colina como essa no lugar em que me criei, da Escócia. 3 lados da colina são facilmente caminháveis para baixo e para cima. Mas um é tão inclinado que uma vez que você se dispõe a subir, qualquer passo em falso te derruba para a base. Em uma cálida tarde do domingo, minha mãe, meus irmãos e eu desfrutávamos de um piquenique com uns amigos. Todas as crianças queriam escalar a face mais íngreme da colina e nos disseram que se quiséssemos realmente subir por aquele lado, deveríamos, em qualquer circunstância, descer por qualquer um dos outros 3 lados, menos encarpados. Não sei o que acontece comigo que eu costumo tomar esse tipo de alerta como um desafio pessoal. Isso é algo que está marcado no meu DNA. Quando finalmente alcançamos o topo da colina, a vista era espetacular. E então chegou a hora de voltar para lá para baixo, para o piquenique. Minha mãe Frances viu que eu não os acompanhava por um lado seguro e me lembrou do alerta que nos fora dado. Eu garanti a ela que não era uma mortal comum e que sabia que conseguiria descer pelo lado perigoso. Antes que ela pudesse me impedir fisicamente partir. Em 3 segundos eu sabia que estava metida em encrenca. Não consegui reduzir a velocidade, ao invés disso estava correndo cada vez mais rápido, como um trem acelerado. Ouvi alguém gritar: "Cuidado, Sheila!" Ergui meus olhos dos meus pés fumegantes no momento exato de poder ver o que estava correndo em direção a um enorme arbusto espinhoso. Não havia nada que pudesse fazer para evitá-lo. Precisei de 3 adultos para me remover do arbusto, e minha mãe afirma que 3 dias depois ainda podia encontrar espinhos em mim. Certas colinas, assim, aprendi, não são feitas para correr, a não ser que você esteja disposta a aceitar as consequências quando chega à base. Bem, naquele dia da região de Gadara não foi diferente. Quase 2.000 porcos encontraram seu destino. O mar, que horas antes estivera encrespado e tempestuoso, engoliu os porcos que corriam e grunhiam, possuídos pelos demônios. O caos do demônio os levou para o fundo do mar. Centenas e centenas de porcos?
2.000 deles no total, diz as Escrituras. Marcos capítulo 5, do versos 13, caíram pela beirada do penhasco e se afogaram. Uau, glória a Deus. Glória a Deus porque Jesus vai ao encontro do gadareno. Glória a Deus porque ele não precisava ir até lá. Mas isso nos mostra que Jesus não desiste de nós, que ele vai em lugares inusitados, em lugares onde a religião não os levaria. E ele vai ao resgate daquele homem que vivia nos sepulcros, daquele homem que vivia no meio dos mortos, aquele homem que cheirava mal, aquele homem que era possuído por demônios e a força que ele tinha não era dele, era de demônios. Por isso que ele soltava as correntes, os cadeados, aonde colocasse. Aquela força não era humana, era espiritual, era demoníaca. Nós não sabemos o motivo que levou aquele homem a tamanha possessão, mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos livrar de qualquer tormenta, seja ela espiritual, seja ela emocional. Se for espiritual, se houver demônios que estão invadindo a tua vida, a tua família, eu ordeno agora no nome de Jesus que se retire desta vida, porque em nome de Jesus ela vai ter um compromisso com Jesus. E é muito importante que você tenha esse compromisso com Cristo para que brechas sejam fechadas e para que o mal vá definitivamente embora. Então eu ordeno em nome de Jesus a todos os demônios que têm invadido as casas das mulheres que têm ouvido esses áudios. Eu ordeno agora no nome de Jesus, saiam desta casa e vão para o lugar que o Senhor determinar, em nome de Jesus. Se há circunstâncias nas suas emoções que precisam de libertação, eu oro agora para que a paz que excede todo entendimento invada o seu coração e que você experimente desta paz que o homem natural não consegue explicar, mas aquele que conhece a Jesus pode experimentar. Aleluia! Que você possa experimentar dessa paz e viver dias de confiança no Senhor. Eu oro para que você seja livre, em nome de Jesus, e experimente da graça e do favor de Deus sobre os seus dias. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.